começou nos Estados Unidos, o pessoal escrevendo seu nome nos metrôs, nas ruas de Nova York. Com o tempo a galera começou a sacar que escrever no metrô dava muito mais ibope, porque você escrevia num lugar e esse metrô circulava a cidade inteira. E aí com o tempo a coisa foi se desenvolvendo, a galera começou a usar o spray, né? E o spray permitia muita coisa, permitia cor, preenchimento, efeito. E a galera começou a grafitar os trens mesmo de Nova York nesse objetivo de grafitar um vagão que fosse circular a cidade inteira, assim. Então era uma forma de espalhar uma mensagem, tem uma estratégia de comunicação embutida nessa manifestação, assim. O grafite nasceu das assinaturas. O que diferencia no Brasil é que aqui a pichação ela cresce como uma manifestação estética completa. Ela é um movimento em si, né? As assinaturas na gringa, elas são complementos do grafite, né? Todo grafiteiro tem sua assinatura. Alguns caras gostam mais de assinatura do que de grafite, mas no Brasil é o único lugar onde ela adquiriu mesmo uma forma própria e se tornou uma cultura à parte, assim mesmo. Então, a pichação aqui no Brasil, apesar de ser uma manifestação irmã do grafite, ela existe independente dele. Porque assim, a arte em spray, ela necessariamente ela surgiu através da pichação. Então, ainda se confunde muito, sabe? Eu acho que as gerações futuras, elas vão, de certa forma, eliminar com esse tipo de preconceito, com esse tipo de pensamento, assim, associando isso a uma marginalidade, por exemplo. E vão começar, por exemplo, a agregar mais o valor artístico e o trabalho que ali foi feito do que esse outro tipo de preconceito. A pichação e o grafite, eles são transformados em antagônicos, mas eles não são tão antagônicos assim, né? Existe uma pressão midiática, sobretudo, para transformar a pichação num irmão feio do grafite, né? E isso é uma estratégia de criminalização. A prova disso é o fato de que a gente tem hoje em Belo Horizonte 5 pichadores encarcerados, condenados a anos de cadeia por um crime ambiental, ao mesmo tempo que a gente tem o crime da Samarco impune, né? Ninguém da Samarco foi preso até hoje. A gente não defende que a pichação seja descriminalizada, que a pichação vire uma coisa permitida. Ela é contra a lei mesmo, ela é contraventora. Mas existe uma lei que define as penas para esse tipo de crime, de contravenção, e essa lei não é cadeia. Já aconteceu tanto das pessoas me levarem, das autoridades me levarem para a delegacia, como também só aconteceu deles chegarem e falarem: ah, velho, vamos parar, porque o pessoal tá achando que você tá fazendo uma pichação, o pessoal tá achando que você tá fazendo alguma coisa de ruim, assim. A cidade está oferecendo isolamento, está oferecendo esquecimento, não está investindo em políticas públicas para esses jovens. Ele vai se identificar com alguma coisa e vai buscar no grafite, na pichação, a identificação dele. Isso é muito importante, né? De certa forma, é uma cultura que faz o papel que as instituições deveriam estar fazendo, né? Então, a gente pode fazer a leitura do grafite, da pichação, também como uma crise institucional. Tem uma frase que sintetiza bem o sentimento que eu tenho em relação a isso, que é uma frase que foi pichada, é anônima, que diz: muro limpo, povo calado. Os motivos que levam a pessoa a praticar qualquer tipo de cultura são muito variáveis, né? Então, assim, é meio complicado falar por que o grafite é feito. Existe a contravenção? Existe. Existe o prazer de se quebrar uma lei? Existe. Mas eu acho que é importante a gente perceber que é uma quebra de lei muito inofensiva, se a gente for parar nos tipos de lei que são quebradas na sociedade hoje em dia. Acontece que a lei hoje em dia estabelece que grafite e é permitido a arte que é feita com o objetivo de embelezar com autorização. E a pichação é proibida porque ela não tem autorização. Então, é importante reforçar, lembrar que o grafite nunca precisou de autorização para existir enquanto manifestação artística. E até hoje ele é praticado sem autorização. Então existe esse elogio ao grafite, mas ele é meramente figurativo. Na prática, esse elogio se dá na forma de repressão. A partir do momento que a gente vai e faz na rua, a gente se torna presente.
se torna presente a arte na cidade, e isso vai, de certa forma, desmarginalizando, sabe? Antes, o que a gente fazia, por exemplo, que era mal visto e que era confundido, talvez, por um outro tipo de arte, por um outro tipo de expressão, hoje já ganhou um quê artístico muito maior. E a partir do momento que a gente ultrapassa essa coisa da rua e vai para a questão privada, vai para uma decoração, vai para uma instituição igual aqui, por exemplo, na UENG, que é uma instituição do Estado, mas ao mesmo tempo é um lugar fechado, a gente começa a ter aquele sentido de obra mesmo, sabe? De ressignificar o espaço mesmo. O projeto Telas Urbanas é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, junto com a Fundação Municipal de Cultura, que pretendia lançar espaços remanescentes na cidade, degradados, para propiciar artistas, muralistas, grafiteiros, a realizar grandes painéis. O projeto Telas Urbanas, ele fica numa posição muito difícil. Eu fiquei na posição muito difícil trabalhando nesse projeto, porque ao mesmo tempo que é um projeto necessário para a cena do grafite, a gente já tem assim uma rede de profissionais do grafite de extrema competência na cidade, gente que está trabalhando já em outros países, em outras cidades, e a gente nunca teve esse incentivo governamental para o grafite na cidade. O projeto ele não pretende assim fazer essa distinção e nem trocar uma coisa por outra. A intenção realmente é incentivar artistas grafiteiros inclusive, que começaram inclusive seu trabalho como pichadores, né? E hoje não picham mais, ou seja, eles há um tempo vêm evoluindo com o seu projeto, com o seu trabalho, com a sua técnica e atingindo novos patamares. A gente via que era muito possível desse projeto Telas Urbanas ser usado como um antídoto anti-pichação, né? Então, é um lugar escorregadio mesmo. A gente espera e está tentando levar para a população o entendimento de que o grafite e a pichação não são inimigos, né? Não são um bonitinho e o outro feio. Eles compartilham de muito mais características do que o senso comum imagina. Eu acho que é importante que os artistas, que a população, que as pessoas que cometem esse tipo de vandalismo, né? Porque normalmente se procura prédios tombados, né? Locais inapropriados para essa manifestação, né? Até que ponto que se pode permitir, né? uma intervenção, né? Que não é uma intervenção artística, é uma manifestação, muitas vezes uma manifestação como autopromoção. É a cidade viva, né? Assim, se você tem a pichação, o grafite ocupando os muros constantemente, se renovando, isso é cultura em movimento. A partir do momento que a gente vai colocando isso presente, essa arte presente nas ruas, as pessoas começam a acostumarem, né, com esse tipo de intervenção. A cidade, para o cidadão comum, para o cara que não está envolvido nisso aí, eu acho que assim, é muito melhor uma pichação, um grafite, do que essas paredes cinza que eles oferecem pra gente, né? Aí é assim, ou bem é o cinza, ou bem é a publicidade, ou é a arte urbana. Eu fico com a arte urbana sem dúvidas.